Olá, família empreendedora, aqui Rômulo Vargas, dando início ao episódio 50 do Compliance Cast, a sintonia perfeita para o sucesso empresarial. E hoje, excepcionalmente, e aliás é um formato que nós já estamos adotando, devido ao alcance que esse projeto tem tido, e enfim, as pessoas compreenderam que a gente quer aqui contar histórias da vida real de empreendedorismo, de empreendedores. Então hoje nós estamos abrindo aqui uma temporada com convidados de fora de Santa Maria, hoje especialmente de Santa Cruz do Sul. Felipe Helfer, seja muito bem-vindo, é um prazer receber o amigo. Né? Antes da gente conhecer um pouquinho mais sobre a bonita história do Felipe aí no mundo do empreendedorismo, vai, é claro, o nosso agradecimento especial a todos os nossos apoiadores. Vitino Restaurante, proporcionar momentos inesquecíveis com experiências incríveis através do sentido. Anderson Machado, com Anderson Machado, seu futuro começa hoje. Torne-se um nobre investidor. Da Afinitar Cestas, conectar, surpreender e encantar. Autoridade em cestas corporativas em Santa Maria. Da La Máfia Barbearia, seu estilo, viva essa experiência. Você merece o melhor. Ainda da Invista Imóveis, nós acreditamos no seu sonho. Da Vox2U, fale bem, não importa quem, não importa onde. Também da Em Dobro VIP, multiplique suas experiências. Da AS Centro Estética, a reconexão com a própria beleza. Da Clínica Epiteles, seu caminho para cicatrização e prevenção começa aqui. E é claro, do Grupo de Arte Santa Maria, que nos recepcionou tão bem aqui, oferecendo toda a sua mega estrutura para abraçar esse projeto, que hoje, aí, com um pouco mais de um ano, já está consolidado aqui em toda Santa Maria e região. E hoje, como eu falei no início, então, Felipe Helfer, empresário de Santa Cruz do Sul, no ramo de móveis interiores, né? Seja no âmbito residencial, corporativo também, né, Felipe? É um prazer contar com a presença do teu amigo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado aí pela oportunidade, né? E muito importante a gente, né, esse espaço aí para estar conversando, falando um pouco mais da nossa história, né? E jogando o jogo da vida real, né? E sempre acho que até hoje conversando aí com os parceiros, cara, o pessoal hoje olha aí rede social, vê tudo muito bonitinho e tudo mais, mas não tem ideia diariamente para fazer com que isso, claro, fique bonito, né? Mas o trabalho é muito árduo até a gente poder chegar no resultado final, né? Então, pode falar. É bem legal a gente ter esse momento aí para estar conversando sobre isso. E muitas pessoas eu vejo que às vezes também pensam que a vida do empreendedor, do empresário, do dono de negócios, ela é mil maravilhas, né? E é só curtir, ganha dinheiro, mas não é bem assim. Mas enfim, vamos lá, vamos ver o que a gente pode contribuir com esse momento aí com vocês. Claro, com certeza. Pois então, Felipe, essa é justamente a ideia e o que motivou a gente fazer essa entrega, trazer histórias da vida real. Para que as pessoas saibam que nem tudo é um mar de rosas, né? Que a gente vai acabar sempre tendo tudo, digamos assim, sem esforço, sem trabalho, sem abdicar de muitas coisas, né? Horas com a família, tempo em casa, finais de semana. A gente sempre diz que o empresário não tem, o chefe dele é ele mesmo, né? Então ele se cobra ainda mais para ter sucesso. Ele tem que se cobrar todos os dias, tem que se desafiar todos os dias. E a gente sabe que empreender é ir ao encontro do desconforto. Então não tem tempo bom, né, Felipe? Claro, no final eu sempre digo que a conta fecha. É a colheita. Exatamente. Nesse estágio, a gente passa por um longo tempo de maturação, todo negócio precisa aí, eu sempre digo, de pelo menos 2, 3, 4, 5 anos para que ele comece realmente a ficar mais bem estruturado. E então é justamente o que a gente quer trazer para as pessoas aqui, né? E como é que começou então a história do Felipe? Foi CLT, depois estudou, não se formou, decidiu empreender. Como teve a ideia de atuar nesse segmento aí? Vamos lá, então.
A minha história começa desde muito novo, né? O meu pai, contar um geral, né? Meu pai, em 2002, meu pai sempre trabalhou no Philip Morris, que é uma empresa de tabaco de Santa Cruz, fabricante de cigarro. Em 2002, o meu pai teve a oportunidade de ir para a Indonésia. Ele trabalhava na nutrição, ele foi para lá montar uma fábrica. Com isso, na volta, ele ganhou uma grana muito boa e ele, resolveu empreender. Empreender no ramo de materiais de construção. Então, ele e minha mãe abriram uma loja e tudo mais. Cara, ali eu já comecei a participar do ramo, né? E ver como é que era essa questão. A gente teve a loja, se não me engano, foi por 9 ou 11 anos, uma coisa assim. E com isso, depois meu pai e minha mãe acabaram se separando, tudo mais, fecharam a loja. Só que ali eu já trabalhava, tá? Com 14 anos estava lá, ajudando nas entregas e tudo mais. Sempre vi da onde que vem o dinheiro, né? Que é através do suor, porque não existe ganhar dinheiro sem trabalhar. Depois desse tempo, então, eu comecei a já estudar para tentar entrar no quartel de Santa Cruz, que é o 7º BIB. Participei da prova do NQR, que seria para os subtenentes, né? E acabei não entrando. E com isso, cara, eu saí dali e já fui procurar um emprego. Tá? Pedi dispensa, fui procurar um emprego. E nesse emprego era uma loja de som automotivo, onde eu trabalhava fazendo os projetos. Então já comecei a mexer com a parte do MDF. Claro, claro. Só que nem eu sempre falo assim, né, cara? Hoje, se eu for pro chão de fábrica, eu não sei se eu sei fazer um modo, mas eu sei coordenar e a equipe certa para fazer tudo isso. Então, ali na parte dos móveis, do som, né, trabalhei com isso. Meu pai sempre falou, por que tu não fala curso de marcenaria, parará, a gente tinha o Senai aqui em Santa Cruz, né? Só que, cara, eu nunca fiz. Nunca fiz. Trabalhei 3 anos nessa empresa, saí de lá. Fui trabalhar um tempo com um amigo meu que tinha também começado a empreender e abriu a oficina dele. E fiquei um mês lá e recebi uma proposta de um cara, de uma marcenaria aqui de Santa Cruz, para trabalhar como auxiliar. E nisso, eu aceitei a proposta. E, cara, na primeira semana eu fiz o que ninguém fez, que foi fazer uma venda de móveis para ele. O pessoal trabalhava lá no chão de fábrica e não tinha interesse em cara, vender, sabe? E eu falo assim, o que eu amo de paixão é vender. O trato a trato do dia a dia com o cliente, cara, isso é fantástico, é história de vida. Eu sempre Sabe? digo, né, Felipe, que empresário que não sabe vender não é empresário, né? Mas as pessoas acham que às vezes a venda ela é uma coisa por si só, e não é. A venda sempre pressupõe um relacionamento, a construção de um relacionamento, né? Então a pessoa precisa criar um relacionamento saudável para depois vir a venda, né? Existe um passo a passo que tem que ser seguido e que a gente tem que saber que vamos tomar alguns nãos, né? Tem que insistir, não pode. Né? O luto ele pode durar só 5 segundos, né? Exatamente. Não dá para ir chorar na barra da saia da mamãe, né? Tem que levantar a cabeça. Eu sempre costumo contar uma história que existe um cálculo de percentuais de não que tu toma, né? Alguns falam em 12, eu já ouvi falar até em 28. Mas eu sei que quando tu chega perto do 12, ou do número que for, tu tem que ficar feliz, porque o próximo vai ser o sim. Né? Então tu sabe que tu vai ter que percorrer uma série de nãos até chegar ao teu sim, entendeu? Então faz parte, né? O que a gente tem que é cada vez aprimorar mais as técnicas, porque a venda ela faz parte de qualquer negócio, né? Isso aí, tu sendo vendedor, na verdade, tu, cara, tem que saber lidar com todo tipo de público, né? Porque, cara, não é todo mundo. O Felipe é esse cara aqui, introvertido, brinca, dá risada, sempre alegre, só que eu sei que tem lugares que estão cheios que eu tenho que ser um cara sério, claro. Que o cliente não me abre sorriso, entendeu? Às vezes tu escuta, até agora, antes da gente gravar, ouvindo um cliente, cara, tava lá tirando a medida e os clientes estavam discutindo. Faz parte, porque é o armário assim, o outro é, cara, uma loucura, sabe? Então, assim, tu tem que aprender a lidar com todos os tipos de povo. Então, contando ali, terminando a minha história, para vocês entenderem como que eu entrei nesse ramo,
Aí eu ganhei a oportunidade desse cara, fiz a venda na primeira semana, tá? E aí, dali pra frente, ele viu que tinha algo diferenciado em mim. E os outros nenhum fez, né? O Felipe foi lá, assim, importou, buscou e aconteceu. Então, depois daquela venda ali, ele já me passou para a parte de vendas da empresa dele. Fiquei 2 anos com ele e um amigo meu veio me convidar para a gente abrir a Espaço 7. Tá? Então. Vamos lá falar um pouquinho da Espaço 7. Espaço 7 fica onde, Felipe? Qual é o segmento direitinho? Os contatos? Vamos lá. Espaço 7 a gente é uma marcenaria design, a gente trabalha com a parte de execução e também projeto de móveis sob medida para todos os ambientes, tanto corporativos quanto residenciais, né? Estamos há 6 anos no mercado, mais de 1.500 ambientes já entregues, tá? Um crescimento muito grande aí, comparado até aos concorrentes aqui de Santa Cruz. O pessoal fica meio apavorado, assim, porque a gente cresce anualmente, né? Já triplicamos de tamanho do que a gente iniciou. 24 colaboradores ao total, contando comigo junto, eu me conto junto, porque, cara, eu tô no dia a dia. Isso aí. Eu sempre digo assim, não dá pra você desligar muito da operação, não. Essa história de dizer que dá pra sair, não dá. Nós somos 24 ao total trabalhando na empresa. A gente fica aqui na linha João Alves, então, que é um espaço mais retirado, né? Já por a gente ser uma indústria de móveis, muito barulho e tudo mais, então a gente não pode ficar central. Como é que faz para entrar em contato com o Espaço 7? Vocês fazem parceria com arquitetos, a pessoa procura direto, você desenvolve também o projeto, como é que funciona? Exatamente, trabalhamos das duas maneiras, tá? A gente tem a preferência por sempre pegar o projeto pronto e ajudar os nossos parceiros arquitetos a desenvolver e realizar o sonho dos nossos clientes, né? Porque a gente está aqui por uma transformação. Então a gente tem através do WhatsApp, né, que é o meu número, que é 519-9756-6779, e tem as nossas redes sociais, né, que é espaço7.scs. Acha ali no Instagram, ali, espaço7. SCS, que é Santa Cruz do Sul. Né? Ah, tá, perfeito. Ou só Espaço 7 Marcenaria também vai aparecer com certeza. No Google também. Então, fica bem à vontade, né? Porque a gente puder contribuir. Claro. E que nem sempre fala, a gente não atende só a região de Santa Cruz, né? A gente desenvolve projetos tanto para todo o Rio Grande do Sul, quanto também já trabalhamos para o litoral catarinense. Se alguém tiver um projeto, a gente está aí disposto a tanto orçar quanto executar, né? Claro, perfeito. Então, cara, daí o meu amigo me convidou então para abrir a empresa, tá? Trabalhamos, começamos eu e ele, 2 meses depois entrou mais um sócio. Então, no início a gente era 3. Tá? Depois de 2 anos, eu e o segundo sócio que entrou compromisso do primeiro, e em fevereiro do ano passado a gente entrou num acordo onde eu comprei a parte desse meu outro sócio, e hoje faz 1 ano e 2 meses que eu toco a empresa sozinha, claro, muito importante levar com a ajuda da minha esposa, que cuida toda a parte do financeiro. E, rapaz, vou te contar uma coisa, uma mulher faz a diferença. Que emissão, hein? A organização é fora de comum. Então, assim, cara, já deixando aqui também, cara, sou muito grato a ela ter embarcado nessa jornada junto comigo aí e ter me ajudado a organizar ainda mais e, cara, me ajudar a poder crescer ainda mais com a nossa empresa aqui, realizando nossos sonhos, né? Legal. Nossa família, no caso. Então, isso é muito legal. É desafiador dia a dia de trabalhar, né? O marido e a mulher. Eu contei para vocês que o meu pai e a minha mãe, eles trabalhavam juntos e acabaram se separando, e esse foi um dos motivos, entendeu? Por trabalhar juntos. A gente, cara, tem que ter um filho, tem que, assim, ó, nem o meu ex-sócio me falou, Felipe, se chegar no ponto que vocês brigarem, cara, naquele dia não vai mais nada ser solucionado. Pega um de vocês o carro e vai para casa. Perfeito. No outro dia a gente senta para conversar, por quê, cara? A briga não vai levar a nada, né? E eu já tinha experiência. Já então, cara, isso. Deixa aí, vamos lá, né, cara? Deixa... Claro. Eu mesmo já tive a oportunidade, pessoal, de visitar Espaço 7. É realmente um ambiente muito aconchegante, familiar, que a gente percebe ali que rodeado de pessoas, né, Felipe, que são muito queridas entre si, tudo muito organizado, bem alinhado, e isso passa muito pela mão de vocês dois, acredito que sim, né? Tu fica aí na parte mais de cima dando uma supervisionada e se tiver que descer, mete o braço também, né? Exatamente, não se esquema, né, cara? Claro. A gente tá aí, que nem você fala, cara, o sucesso
Mas ele só vem para aquele que está disposto a pagar o preço. E pagar o preço, cara, é aquilo que tu tinha falado, noites de sonos, não conseguir dar a atenção merecida que a família, né, merece, ir lá botar a mão, cara, precisar carregar uma chave, eu não me mexo, eu vou ali e carrego, entendeu? E tem gente que tem vergonha, mas não pode ter vergonha. Não. A gente, cara, o trabalho ele é gratificante, né, cara? Porque tu vai ali, tu passa o trabalho, tu vê o que os guris passam no dia a dia, então aquilo ali te faz tu merecer eles mais, tu tentar dar uma condição melhor de trabalho para eles, tudo isso, sabe? Perfeito. E que nem tu falou, Romulo. Desculpa, eu não sei se eu tô falando demais. Manda ver, vamos lá. Cara, que nem assim, né? Tu falou ali sobre o ambiente familiar, e cara, esse é um grande defeito, talvez que eu tenha, que é a questão de ser muito família e amigo. Paternalista. Porque, cara, todo mundo que tá aqui, ninguém fala, o Felipe é um patrão chato, Felipe. Cara, porque eu trato todo mundo como irmão, como amigo, como camarada, ajudo da maneira que eu posso, sabe? Então, por isso o pessoal gosta de trabalhar aqui dentro do espaço. A gente tenta ser o mais, como é que eu vou dizer assim, o mais atencioso possível. Cara, problemas até de fora, às vezes o cara tenta solucionar, ajudar ele de alguma maneira, né? Claro. Então, isso é uma coisa assim que nos ajuda muito a também tá desenvolvendo cada vez mais um trabalho melhor, sabe? Felipe, e eu sempre converso com empresários aqui de diversos segmentos, e eu sempre costumo frisar que um detalhe que é muito importante em qualquer segmento, que é o cumprimento de prazos. Porque exatamente. Isso aí, ele pode ser um divisor de águas entre o sucesso e o fracasso da reputação da tua empresa, o nome da tua empresa. Então, eu sempre costumo dizer o seguinte, pessoal, se tu acha que não vai conseguir, dá um prazo mais dilatado. Mas demora, é melhor tu dizer que demore e consiga entregar antes do que tu prometer prazo e atrasar, principalmente nesse segmento, né, Felipe? Porque a pessoa muitas vezes está se mudando para uma residência nova, ou para um escritório novo, né? Está desenvolvendo projetos. Mexe com muita coisa, né? A pessoa está naquela euforia e naquela ansiedade de já poder chegar no ambiente já tudo novinho, cheiroso, né? Porque os móveis novos, ele tem aquele cheirinho novinho é bom, né? E então eu sempre costumo dizer que a questão do prazo é um cuidado muito importante que qualquer empresário tem que tomar por todas essas razões, né? Cara, tu sabe que ontem, Romulo, uma cliente me mandou mensagem e ela, cara, um projeto extremamente pequeno, tá? Pra mim, era um projeto muito pequeno, era uma cozinha ali, bem tranquila de ser feita. Coisa que eu, com a estrutura que tem aqui, vou produzir em um dia, vou dizer, tá? Um dia a gente iria, com certeza, produzir aquela cozinha, só que ela tinha um prazo até dia 5 de maio para entregar. E eu falei para ela, e eu fui sincero, falei para ela, né, o nome dela eu não vou falar, falei para ela, eu não vou te prometer, e eu não vou poder cumprir esse prazo. Seria muito bom para mim fazer a venda, tá? Porque, né, é dinheiro, mas uma coisa que eu trabalho muito aqui é a questão de prazo de entrega. Cara, já não faço ideia de cara, e assim, eu falando de valor, tá, meu? Coisa de muita grana. Não faço ideia quanta coisa eu já perdi por questão de ele não querer. Exatamente. Cara, Felipe, não, cara, não preciso tanto de dinheiro, tá? Não dá. Então, infelizmente, prefiro perder do que assumir e não cumprir. E eu sempre falo pro meu cliente, cara, eu quero que você me entregue em 30 dias. Beleza. Cara, eu tenho quase certeza que eu posso entregar. Mas, cara, eu trabalho padrão 60. Deixa eu botar 60. Perfeito. Se eu te entregar em 59, tu vai ficar muito feliz. Se eu te prometer 30 e entregar em 31, tu vai ficar extremamente chateado. Exatamente. Então, a gente, cara, isso aí tem que cuidar muito, sabe? Porque, assim, que nem eu sempre falo, a gente trabalha com o sonho das pessoas. Exato. E tanto no residencial, ou numa casa nova, ou, cara, o sonho de toda mulher, uma cozinha planejada. Cara, que mulher que não sonha em ter aquele cantinho dela organizado, entendeu? Ou quanto corporativo que, cara, aquele o cara closet, aquele closet cheio de luz de divisória, que nem lá em casa lá, que eu ocupo 15% e o resto é puro sapato e bolsa da mulher. Tu tem 15 ainda? Tu tá grandando. Com muita luta, né? Eu consegui 15% do closet lá. Tem gente que ocupa 5, cara, pode confirmar. Muitos anos aí. Então, assim, cara, o deal corporativo, principalmente, é bom, porque, cara, o cara, no momento que ele assume, vou
ou alugar uma outra sala comercial para mim. Cara, ele já assumiu o compromisso do aluguel. Exatamente. Tá? Ou até mesmo, cara, ele construiu o prédio próprio, já marcou a inauguração, cara, já tá tudo organizado. Não é o meu móvel, entendeu? Não é isso. É tudo, né? Exatamente. Então, cara, tu tem que trabalhar com prazo onde tu consiga cumprir. Eu agora estou trabalhando aqui com um projeto comercial de um restaurante no centro de Santa Cruz ali. Ontem o pessoal do laboratório veio e Felipe, eu preciso. Cara, não, me dá esse tempo aqui, eu já estou com o comercial, deixa eu entregar, eu sei que vai ficar, sabe, bem feitinho, depois eu faço com vocês em tantos dias. E coisa assim, de 5 dias de diferença, entendeu? Claro. Porque que nem sempre falo, né, cara? Não é o teu banheiro que. Tá, Felipe, tu me vendeu um banheiro para 60 dias, sim. Mas é a quantidade de imóveis que eu tenho para produzir nesses 60 dias de entregar, tá? Não, e outra coisa, muitas vezes depende de fornecedor, né, Felipe? É uma série de coisas que o cara tem que... E, cara, assim, ó, apesar de a gente ter uma indústria, a gente tem maquinário hoje tudo, né, automatizado, cara, eu ainda dependo de pessoas para trabalhar. E, cara, se o cara não tá bem, se o cara não vem... Não foi, faltou por alguma razão, exatamente, né? Entendeu, cara? Como, cara, pode, né, essa semana aí tem um menino que se acidentou no final de semana. O que eu vou fazer? Só que eu tenho outras pessoas para, né, tocar e tudo mais. Só que é um desfoque de uma pessoa que tu estava contando para que ela esteja ali, entendeu? E a gente sabe, né, Felipe, porque a gente consome produtos e serviços de outras pessoas, não, todo mundo, né? E a questão do prazo, como a gente falava antes, ela é, assim, ó, determinante para te recomendar bem ou mal, né? Porque, assim, ó, ninguém gosta de atraso. Eu também eu cobro bastante isso do meu time lá. A gente trabalha com serviços, né, jurídicos e assessoria empresarial, enfim. Então, pessoal, até mesmo porque a gente tem um sistema de prazo do Tribunal de Justiça que é implacável. Então, a gente procura planilhar tudo, utilizar uma agenda comum, uma agenda Google lá, todo mundo insere os compromissos, marca as pessoas responsáveis, vai monitorando. Então, acho que toda empresa, e tenho certeza que vocês têm isso aí também, tem uma dinâmica interna que tu vai avaliando ali como é que a coisa está evoluindo. Às vezes tem que dar uma reforçadinha lá, tu desloca alguém lá para dar um... Sabe? Então, essa malemolência, digamos assim, a gente tem que estar sempre com o olho no peixe e outro no gato, né? Exatamente, é isso aí. Cara, porque... eu vou dizer assim, que nem tu falou, cara, o prazo, cara, ele é tudo. E outra coisa muito importante também, né, Ron, que eu sempre falo, que, cara, o mais importante que a venda e a entrega é o pós. No momento, cara, deu um problema. Cara, você regulou uma porta, regulou uma gaveta. Sempre vai acontecer, sempre vai. Cara, sempre vai acontecer. E, então, assim, ó, tu conseguindo solucionar isso o mais rápido possível pro teu cliente, cara, apesar de ter dado probleminha, vamos dizer assim, ele ainda vai dizer, cara, deu um probleminha que regulou uma porta, mas, contatei o guri da Espaço 7 e no outro eles dia prometeram, exatamente, ou no mesmo dia ou no outro, mesmo dia. Ou se não, agendar, entendeu, com o cliente e ir lá solucionar, cara. Tem toda a razão. Isso é uma coisa muito importante. Fundamental. Muito importante, que é o pós-venda. Porque assim, ó, todo mundo fala em venda, e agora tu levantou uma questão muito importante, que é o pós-venda. Sabe? Uma pesquisa de satisfação, uma caixinha de sugestões. Tem que perder a vaidade, né, Felipe? E abrir a caixa preta, né? Vamos lá, pessoal, feedback, o que tu acha que pode melhorar? Às vezes também abrir esse canal, eu costumo, nas empresas que eu trabalho, a gente abre esse canal com os próprios colaboradores, porque às vezes ficam meio constrangidos, sabe? De alguma coisa que diz respeito ali à parte, sei lá, de vestiário, refeitório, estacionamento, uniforme. Então, o empresário, ele não pode ter essa vaidade ou essa arrogância de achar que está tudo maravilhoso, porque grande parte das questões muitas vezes não chegam no ouvido dele se ele não abrir um canal de comunicação, tanto com o cliente, com os fornecedores, com os próprios colaboradores, né, Felipe? Eu acho, eu vou dizer assim, que eu acho, tá, que o mais importante para o crescimento do empresário, cara, é ele saber ouvir os feedbacks negativos. Tu tem que saber ouvir os feedbacks negativos, absorver e solucionar. Entendeu? Resolver, melhorar, enfim. Porque, cara, o feedback positivo é bom, claro, porque ele te motiva, te bota pra cima, te dá energia. Mas o feedback negativo, ele vai te mostrar onde tu tá errando. É verdade. Então tu aprendeu a pegar onde está o erro, cara, que nós vamos falar, errar uma vez, tudo bem, né? 2 vezes já é burrice. Então vamos lá.
Errou ali, cara, resolve o problema e organiza para que aquilo ali não aconteça de novo. Com certeza. E com isso, né, meu, vai no crescimento, cara. Crescimento. Tá bom. Vamos fazer aqui, pessoal, um rápido intervalinho de 1 minuto. Não saiam daí, tá? Porque daqui a pouco a gente vai falar sobre muito mais, sobre gestão de RH. Vamos falar aí sobre as tecnologias que o Felipe está utilizando lá, para você que é do segmento. A gente sabe que esse ramo se desenvolveu muito na parte tecnológica, né, Felipe? Então a gente vai entrar um pouquinho, né, nessa questão aqui também. Então é 1 minutinho e a gente já volta. Não sai daí. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com um médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. A sua vida real pede mais praticidade. Aluguel sem precisar de fiador. A sua vida real pede mais agilidade. Menos burocracia no aluguel. A sua vida real pede um jeito fácil de alugar. Aluguel 100% online. E a Imóveis Crédito Real faz tudo isso acontecer para você. Acesse creditoreal.com.br/Santa Maria e alugue seu novo endereço. Porque se a vida real pede, a gente realiza. Você sabia que ter uma conta completa faz toda a diferença na sua vida financeira? Isso porque, concentrando suas necessidades em um só lugar, você se organiza melhor. Seja para realizar os seus sonhos, proteger o seu patrimônio ou planejar o seu futuro. No Sicredi, você conta com mais de 300 produtos financeiros, como conta corrente, cartão de crédito, investimento, consórcio, seguros e muito mais, além de um atendimento humanizado de verdade. Afinal, no Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta! Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Voltando então, família empreendedora, aqui com o segundo bloco do Compliance Cast, a sintonia perfeita para o sucesso empresarial. Hoje contando aqui com a presença do amigo empresário Felipe Helfer, da Espaço 7 de Santa Cruz do Sul, uma empresa consolidada no segmento de móveis planejados, seja para ambientes corporativos, residenciais, que conta aí com a brilhante gestão do amigo do Felipe e companhia, esposa e tudo mais, né, Felipe? Isso aí. Exatamente. Então, agora sempre agradecendo aqui aos nossos apoiadores, Vitino Restaurante, Anderson Machado, Afinitas Cestas, La Máfia Barbearia, Invista Imóveis, Vox2U, Em Dobro VIP, AS Centro Estética e Clínica Epiteles. E é claro que sempre eu deixo aqui um agradecimento especial para essas empresas que acreditaram nesse projeto. Eu mesmo faço a seleção dessas empresas e todas elas são muito sérias, comprometidas em fazer uma entrega de excelência, seja produto ou serviço, enfim, gratidão por tudo mesmo. Sem vocês, nada disso seria possível. E também queria lembrar quem está nos assistindo que não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, Compliance Cast. Lá você vai poder ter acesso a todos esses 50 episódios, uma data marcante hoje para a gente aqui, sabendo então as pessoas que participaram e tendo ali insights valiosos sobre como é a vida real de um empreendedor no Brasil. Um verdadeiro super-herói, né? Eu sempre digo que empreender no Brasil é um ato de heroísmo, né, Felipe? Isso aí. Ato de heroísmo. Né? Felipe, a gente sabe que a robotização, tecnologias, né? Os chinesinhos lá não estão perdendo tempo, vem com tudo, né? Eles estão ajudando, cara. Até hoje tive a visita aí do pessoal. E aí botar umas máquinas aí na empresa. Pois então.
O que nesses 6 anos aí, o que tu tá usando de tecnologia, o que tu acha que melhorou, quais são as ferramentas mais úteis aí na parte tecnológica? Show. Cara, a gente começou tudo num método muito tradicional, né? Sim. Ah, maquininha de corte, escova de madeira, coladeira de borda manual, enfim. E hoje a gente já está em um processo mais automatizado, a gente já tem máquinas mais evoluídas, né? Temos aí seccionadora de corte com precisão, com pinça, coladeira de borda automatizada, censuração. Mas uma coisa que é muito importante, a gente tem os marceneiros. Depois de todo esse processo industrializado, cara, eu sempre falo, e cara, eu brigo com isso e posso estar errado, mas tá dando certo pra mim, tá? Então, que, né, aquilo que tá certo, né, a gente não mexe, tá ganhando o jogo. Cara, depois de todo esse processo de corte, laminação, né, de furação e tudo mais, a gente tem os marceneiros que, antes de mandar para casa do cliente, eu ainda trabalho no método tradicional, que é fazendo a pré-montagem dentro da empresa. Pra quê? Cara, ali tu faz toda a parte que tiver um ajuste, tiver um corte, um acabamento, que tudo isso tu ainda consegue tirar aqui e chegar com um projeto 100% lá, né? Não fazer a casa do cliente virar uma marcenaria, os caras cortam um montão de coisa, sabe? Cara, uma bagunça. Muito bem, muito bem. Bagunça. E assim, né? Cara, tudo isso implantado em um software, né, que a gente trabalha hoje, que é o Gasper, tá implantado junto no SketchUp. Então, até já deixar um recadinho para os arquitetos, aí, os parceiros. Com isso, é muito bom que eles não precisam perder tanto tempo fazendo a questão do detalhamento do projeto, que toma muito tempo dos nossos parceiros. Eles podem nos mandar o arquivo no SketchUp que a gente faz o orçamento aqui através do GAM. Cara, e isso aí foi um divisor de águas, o Romo. Por quê? Porque tu fala, antes, quando tu ia fazer o orçamento, tu fazia no método tradicional. Como é que é o método tradicional? Tu pegava o projeto, começava a olhar ali, projeto, olhar, e, cara, eu acho que vai ter tanto chapa, eu acho que vai ficha, eu acho. Cara, tu ia contando tudo. Só que aquilo, tu achava. Tá? Apesar de fazer plano de corte, de tudo, cara, tu acha, não adianta. Tu não tem quebra, tu não tem precisão. Entendeu? E com isso, cara, os caras, eu vou dizer assim que posso afirmar e ter a certeza que, cara, quase 100% das marcenarias que fecham hoje, claro, né, não tendo uma administração, é por falta de não saber precificar. E Os me diz caras trabalham. Pode falar. Não, e me diz uma coisa, Felipe, tu acha que essas tecnologias vão substituir totalmente a mão? Porque é uma coisa que é uma preocupação que a gente tem hoje, né? Inteligência artificial, enfim, uma série de coisas, né? Qual é o teu pensamento em relação a isso? O que acontece, tá? A gente hoje, a mão de obra, ela tá muito escassa, né? Principalmente essa questão da mão de obra nossa aqui, cara. Marceneiros de verdade não tão mais fácil de achar, sabe? Pessoas para tocar uma máquina é mais tranquilo, porque tu vai ali, aperta o botão, a máquina trabalha sozinha, né? Mas o cara que faz, que tem o dom, que sabe, que faz aquele troço, cara, lindo, cara, aí tá difícil de achar. Assim, não só como no meu ramo, mas, cara, como o cara tá dia a dia e o cara vê, cara, pedreiro é uma coisa que não se acha mais. O cara que tu acha, cara, ele vai seguir lá pro ano que vem. E se o cara vai seguir lá pro ano que vem, é porque ele é bom. O cara que começar amanhã, alguma coisa de errado tem. Eu sempre falo isso, cara. O cara que de Tá imediato, muito disponível. Pra começar disponível, cara, alguma coisa de errado tem. E isso é em todos os anos, entendeu? Que trabalham com essa questão de produção, de mão de obra, sabe? Tudo mais. Então, assim, cara, os caras estão vindo muito forte. Que nem tu falou agora. Antigamente, quando tu falava de imóveis e máquina para móveis, tu falava de europeia. Eram os europeus, o alemão. Esse era o pessoal que trabalhava com essa questão de maquinário. E hoje, cara, os chinesinhos velhos estão voando. E outra, uma coisa, eu tenho máquina alemã aqui, só que a assistência dela é muito mais difícil do que a máquina chinesa. Entendeu? Então, tu conseguia essa assistência do cara vir, conseguir arrumar, tocar uma peça,
tudo mais. Cara, pra te ter noção, eu tive um problema no meu centro de furação, uma CPU dele, R$70 mil pra vir de fora. Não tem, Nossa. entendeu? Então, cara, tudo é muito mais caro, entendeu? E, cara, os japoneses, eles estão se aperfeiçoando cada vez mais, cara. Ontem eu tive uma conversa com um cara sobre isso e ele me falou uma coisa que eu não sabia, né? Cara, 7 milhões de engenheiros são formados por ano lá na China. Nossa. E a estratégia deles foi muito boa, né, Felipe? Porque na década de 80, 90, as grandes empresas americanas e europeias utilizavam a mão de obra deles porque era muito barata. Mas, ou seja, quando tu utiliza essa mão de obra, tu tá botando a tua tecnologia à disposição deles. Então, eles absorveram, copiaram e melhoraram a um preço muito mais baixo. Exatamente. Então, esse foi muito inteligente, né? Essa metodologia deles, até mesmo porque a gente sabe que hoje em dia tudo é muito mais barato lá por causa da mão de obra, que é muito, digamos assim, abundante e a um custo muito baixo. Então, eles estão em toda a parte, né, em todos os segmentos e não tem como escapar disso. A gente tem que saber implementar a nossa metodologia, né, enfim, e se conformar, porque não tem jeito, né? Exatamente, cara, não tem. Os chineses vieram aí, cara, e eles vão tomar conta, porque além de um produto bom, conseguir uma assistência mais facilitada, por questão de peças, cara, eles são muito inteligentes, né, cara? Muito, que nem eu te falei, cara, tu imagina 7 milhões de engenheiros formando por ano, cara. Cara, isso é cada vez... Os caras... E eles se multiplicam rápido, né? Impressionante. Parece coelho, mesmo deve ser os 12, né? Parece ratinho quando dá cria, né? Aquele... Meu Deus do céu, uma poeira, né, cara? Felipe, falaste no início ali que tá com 28 colaboradores, se não me engano, né? 24, né? Contando com a minha esposa, né? Tá, tem sofrido com o turnover, como é que tu participa ativamente do processo admissional, a empresa dá treinamento, como é que é feita essa gestão aí? De acordo com a tua perspicácia, né? Com o que tu percebe do teu segmento. Como é que tu conduz a parte aí da gestão de pessoas? Vamos lá, então, cara, hoje, na questão de admissão, a admissão é comigo, né? Então, a gente sempre busca referências, né? Porque, que nem eu te falei, o cara que ele é bom, ele geralmente está trabalhando. Então, muitas vezes, tu tem que forçar no teu concorrente. Acho certo? Cara, eu não acho certo. Porque eu não gosto quando fazem isso no meu, entendeu? Só que, cara, isso pra te crescer, tu tem um preço, né? Precisa de pessoa, precisa de mão de obra. Então, cara, às vezes acaba tu tendo que entrar de alguém, cara, tá trabalhando no fulano, beleza? Mas vamos lá, eu preciso desse cara também. Tu sabe, Felipe, então, tem que escutar, né? Que essa reclamação é geral. A falta de mão de obra, sabe? Tu vê, há tempos atrás a gente ouvia falar em desemprego, né? Agora a gente vê em muita demanda e não tem gente para trabalhar. Em todos os segmentos, né? Todo dia de manhã eu acordo, faço meu café e olho o RBS, não é RBS, o Bom Dia Rio Grande. Cara, se tu vê a quantidade de anúncios de emprego que tem ali, tu fica apavorado. Impressionante. É 100 e poucos pra cá, é 800 pra lá. Cara, pelo amor, cadê essa gente que trabalhar, cara? O que aconteceu? Uma coisa, que eu sempre pensei e eu levo comigo assim, cara, antigamente, vamos falar mais no Mato Grosso, o cara que mexia no computador, tá? Que era um cara mais técnico. Esse cara era super valorizado e o pedreiro, tá? Que ia lá, virava massa, construía uma casa, tentava tijolo, esse cara não era tão valorizado. Cara, hoje em dia tá o inverso. Tá virando. Tá quase um favor, né? Tá quase tu pedir um favor. O cara trabalha pra mim, por favor, eu tô precisando. Eu sei de pedreiro que cobra R$60 a hora. Entendeu? É muito dinheiro, não é? Talvez pro cara não seja. Mas pra eles, cara, que ganhavam 5, 10 pila, é muita grana. Entendeu? E o porquê disso? Por falta de mão de obra. Que nem eu sempre conto, cara, esses tempos atrás,
eu tive que ir a Santa Catarina buscar um cara que estava trabalhando nos barcos, entendeu? Porque aqui não tem, entendeu? Que foi a proposta do cara. Claro, né, meu, pesou um pouco para ele também, foi a questão familiar, que ele era daqui para estar lá. Então, eu fiz uma proposta e ele, cara, não, vai, eu vou conseguir voltar para perto da minha família, vai ficar melhor e tudo mais, e ele voltou. Mas, tipo assim, o que eu quero dizer para você, gente, que, cara, cadê o pessoal tipo, da minha cidade aqui? Cadê os marceneiros que tinha? Cadê a nova geração? Entendeu? Cadê a nova geração? O que vai acontecer? É uma preocupação que a gente tem que ter, né? Cara, com certeza, tudo. Ah, cara, a máquina vem, resolve, faz, beleza, mas nada com o toque da mão do ser humano, cara. Não adianta, nunca Felipe, vai se comparar. E outra coisa que eu sempre digo, né? Além da gente ter um processo admissional assertivo, conseguir pessoas qualificadas, o outro desafio é mantê-las no emprego, né? Mantê-las, né? Para que se perpetuem. Eu sempre digo que um bom colaborador ele tem que ficar no mínimo 3 anos, 5, 8, 10 é o melhor cenário. Porque ele, nesse período ele vai implementando a tua cultura empresarial, o teu modus operandi, a tua metodologia de trabalho. Então ele já é uma pessoa que tu tem que ter uma preocupação menor, né, em relação ao que ele está fazendo quando tu não está presente. Então são vários desafios, e além da contratação e de que esse processo admissional seja assertivo, né? Porque uma contratação errada, ela sai caro. Exatamente. Tu contrata, paga 6 meses, o cara não devolve o que tu espera, tu paga uma rescisão e inicia tudo de novo. Né? E essa conta sai caro, né? Essa conta, ela muitas vezes não põe essa conta ali no balancete pro contratador. Mas ela é cara, né? É cara, né? Então tem que ter todo esse cuidado, né? Exatamente. Cara, é por isso que nem eu te falei, né? A questão do modo muito familiar, né? Assim, além do ambiente de trabalho bom, eles têm que entender que, cara, eles têm um amigo do lado, entendeu? Claro. Então eu vou ali, cara, cumprimento todo mundo todo dia, dou a mão pra todo mundo, pergunto se tá bem, tá com problema, eu falo, cara, eu vou tentar te ajudar, vem, conversa comigo. Então, tu tem que, cara, de várias formas conseguir, né, conseguir trabalhar para que, cara, esse time ele se empenhe ao máximo, ele esteja feliz, e o feliz, claro que remuneradamente ele é bom, mas também, cara, ele se sentir bem. Né? Perfeito, claro. Se sentir bem, se sentir que está em casa, e se precisar de um amigo, o cara vai estar ali para ajudar, entendeu? Cara, às vezes eu erro com isso, porque eu sou muito para. E a minha esposa briga comigo por causa disso. Briga, porque eu ajudo demais, sabe? Só que queria falar para ela, meu amor, se hoje não tá fácil, eu sendo um cara bom que eu sou, imagina se eu fosse um cara. Fecha as portas porque não vai ter gente para trabalhar. Não existe. Por que os caras saem da empresa? Da outra empresa que está trabalhando? Cara, porque o cara está sempre olhando com a cara feia para ele, o cara não cumprimenta ele, além de ser remuneradamente às vezes mal, ele é simplesmente como se fosse um robô, entendeu? Como o que vai acontecer daqui a uns anos. É o robô paradinho do lado da máquina, pega a peça, larga ali, pega a peça lá. Cara, ele não vai ter coração, ele não vai ter alma. Aí tudo bem, só que enquanto tu tá lidando com seres humanos, pessoas, é diferente, cara. É diferente. Exatamente. É diferente. Exatamente. E esse também, Felipe, é um grande desafio a gente conseguir equilibrar a parte humana da parte profissional. Isso em todos os empresários que eu converso é a mesma coisa, né? Porque existe uma linha muito tênue entre tu ser um cara bom e tolerante e tu ser um cara que por ser assim, às vezes vai ficar refém, né, de um colaborador que muitas vezes tu tolera algumas coisas por pena ou sei lá, e aí daqui a pouco tu não tolera mais e tu não consegue mais fazer o cara voltar ao que deveria ser. Então, a gente tem que estar sempre cuidando desse jogo, né? Tudo é uma balança, né? É. É uma balança. Aí tem pessoas, por exemplo, que não dão problema nunca. Então acontece uma situação, outra, beleza, vamos lá. Agora tem os mais problemáticos também, né? Tem. E olha, meu Deus do céu. Mas às vezes, e normalmente os problemáticos são bons, né? Porque se o problemático é ruim, tu manda ele embora, né? Agora o problemático, quando ele é bom, tu tem que ter toda uma didática, uma metodologia
Porque eu sempre digo, né, Felipe, as pessoas, elas passam mais tempo dentro da empresa do que em casa. E essa... Por que eu falo de família? Por isso que eu falo de família. Cara, a tua família tá aqui dentro da empresa, homem. Cara, fala pra pensar, tu trabalha 8 horas por dia, tu tá 8 horas por dia aqui dentro. Em casa, tu vai estar na média de 4, 5 horas, porque depois tu vai dormir. Tu tem que descansar pra vir trabalhar no outro dia. E aí, e se tu estiver dentro de um espaço ruim, se tu não estiver com o teu colega, entendeu? Cara, como que vai conviver? É a mesma coisa que o cara tá brigado com alguém dentro de casa. É exatamente isso. Entendeu? Então, eu sempre falo muito pros meninos sobre isso. Eu falo, cara, eles convivem muito mais aqui do que com o nosso próprio filho, nosso próprio esposo. Cara, a gente tem que se dar bem. Não adianta a gente ficar brigando ou discutindo. A gente tem que se dar bem, ocorrer um problema, vamos tentar resolver que nem a gente adulta, conversando, falando, tá tudo certo, acabou. Entendeu? Para que o ambiente de trabalho seja bom, né, cara? De estar diariamente, né? Exatamente. E esse também é um desafio, né, Felipe? Então, a gente precisa fazer a confraternização de final de ano, né? Tem que fazer aquela confraternizaçãozinha. Às vezes o colaborador tem uma mãe doente, um filho que necessita de um cuidado especial. Então, saber jogar esse jogo, mas sem perder também a mão do negócio, né? Exatamente, que nem aquela coisa, né, cara? Bah, eu te ajudo. Tu vai, no momento que eu precisar, tu vai me ajudar. Entendeu? Eu sempre falo assim do cara. Agora, tá, eu preciso sair para levar meu filho consultar. Deu um problema no meu carro. Esquece que eu estou fazendo por ti. Não esquece disso, porque assim, eu não vou esquecer. No momento que eu precisar, eu vou querer que tu também me ajude. E o me ajudar não é financeiramente. O me ajudar, cara, é se empenhar a trabalhar um pouquinho mais depois do horário, focar um pouco mais no trabalho, entendeu? Que nem eu sempre falo, gente, a nossa, cara, eu assim, graças a Deus, a gente sempre tá lotado de serviço, sempre, graças a Deus, nunca faltou serviço. Mas a gente tem um grande problema nessa nossa parte que é o final do ano. Rapaz do céu, todo mundo acha que vai terminar o mundo. Felipe entrega pro Natal, Felipe entrega pro Natal. Cara, e aí é o momento que eu preciso ter mais entrega deles, entendeu? Cara, além de entregar com qualidade, vai ter que ser mais rápido do que é normalmente. Tipo assim, durante o ano, entendeu? Normalmente. Hein, Felipe? Então, e nesses... aí é que eu falo que tem que me ajudar, né, cara? Sim. E nesses 6 anos aí, qual foi o maior desafio que tu atravessou, de um modo geral? Um mega projeto, uma crise econômica, uma pandemia? Qual foi algo que realmente te desafiou e que a gente dormiu acordado, assim, que nem eu digo, dormiu acordado olhando pro teto, preocupado em resolver alguma coisa? A pandemia a gente não pode reclamar porque ela foi muito bom pro nosso ramo. As pessoas ficaram dentro de casa, começaram a ver as coisas, cara, eu, graças a Deus, não caí, entendeu? Porque se eu pegar, né, o Romulo, eu tenho 6 anos de empresa, cara, pra você bem dizer, 2 anos aí com pandemia, entendeu? Então, não sobreviveria, né? Não sobreviveria, né? Exatamente, com o crescimento. Como outras tantas empresas. Eu iniciei a empresa em 2019, pandemia foi 2020. As vésperas. Né? Exatamente, entendeu? Abri a empresa, mas depois tive que fechar 2 semanas ali, porque não podia, mas enfim, foi muito bom. Só que assim, Romulo, o maior desafio que eu já passei na nossa empresa, cara, foi questão financeira. Sim. Por quê, Romulo? Aquilo que eu sempre falo. Eu não fiz faculdade, tá? Então eu não gastei com a faculdade. Mas a minha faculdade que eu gastei, ela é muito cara. Porque eu aprendi com meus erros. Na dor. Eu paguei para aprender. E eu paguei como? Cara, fazendo um orçamento errado, contratando gente errada, sabe? Lá no projeto aconteceu, cortaram coisa errada, entregaram coisa errada. Só que assim, eu sempre fui um cara muito correto em questão do que, cara, tá errado, vamos lá, solucionando. É o nome da tua empresa, né? Meu irmão, por isso que é crescimento de 6 anos, entendeu? Por quê? Porque nunca deixei de atender o cliente como o que eu prometi para ele, tá? E, cara, isso tanto com os meus sócios antes ou não, sempre foi, a gente sempre teve essa metodologia, cara. Não importa quanto que a gente gaste para deixar o nosso cliente 100% feliz, a gente tem que fazer.
tem que ser feito. E pronto. O que a gente prometer, a gente tem que entregar. Então, assim, o meu maior problema é essa questão, né, essa questão de financeira, entendeu? Porque, cara, tu foi aprendendo com os erros e aí aquele erro tu não contou na margem do teu projeto que tu vendeu, entendeu? E, cara, eu sempre falo, eu fui o cara que entrei na empresa sem colocar R$1. Eu entrei com a minha mão de obra. Os meninos investiram, entendeu? E é isso que eu quero dizer. Depois de 6 anos, depois de 5 anos, os meninos investiram, acabaram saindo fora, eu estou aqui. Hoje tem uma empresa muito bem consolidada, vale um bom valor, vale, mas trabalhei muito para isso, muito mesmo. Então, cara, o meu maior objetivo foi, com certeza, aprender com os erros e isso desviar Faz o cara... parte do processo, faz parte do processo. Exatamente. Às vezes eu tenho pessoas... E claro, pessoal, só para complementar, cara, teve já muitos projetos grandes também que o cara, no começo, né, tu vai aprender, sabe? Questão de tu conseguir botar um sistema automatizado, né? Questão de tu botar ali um troço feito por software, cara, tudo isso tu vai aprender, entendeu? Só que ali é a virada de casa. Tu gasta, tá? Gasta para implantar, então, mas ali tá a tua virada de chave porque tu começa a ter os acertos. Os acertos tu tem que ficar com o certo. E esse processo é eterno, é dinâmico, porque a concorrência está voando, as tecnologias estão chegando, aí tu precisa muitas vezes, de repente, melhorar a questão do teu prazo, melhorar a questão da assertividade ali, enfim, das medidas e tudo mais. Então é um processo constante que faz parte da dia de todo e qualquer empresário. Eu nunca gosto de ouvir a palavra a minha empresa está estável. Não, ou ela está crescendo ou tu está começando a descer a ladeira, né? A palavra estabilidade, que todo mundo adora, todo mundo busca estabilidade, porém ela não existe. Ela não existe nunca. A gente está sempre numa busca eterna. Não pode ter medo do desconforto, não pode ter medo dos desafios. Claro que a gente tem, às vezes, uma insegurança. Todo mundo tem, eu tenho, quando eu estou lançando um novo projeto. Né? Agora esse mega projeto aí da Blind Santa Cruz, graças a Deus, está se consolidando. Já vamos para a segunda edição. Né? Vai ser agora no dia 7 de junho, lá no Síndico Contábil. Na primeira que eu viajei para ir nos dias anteriores, digamos assim, com perdão do termo, todo o cocô, né? Porque é um novo desafio, a gente, né? Mas faz parte, é muito melhor tu encarar dessa forma do que tu chegar lá na frente, aquela vez, se eu tivesse executado aquele projeto, aquele sonho de vida que eu tinha, né? Não fiz, hoje estou aqui frustrado. Então, vai fazer parte, a gente precisa encarar e no final a conta fecha, né, Felipe? Exatamente, a vida do empreendedor é lá o risco, né, cara? Se tu não arriscar, tu não vai... Cara, se eu não arriscasse sair de ser funcionário e abrir meu negócio próprio, eu estaria trabalhando de funcionário? O risco faz parte. Cara, exatamente, com certeza. O risco ele é diário e aquela coisa tu tem que estar disposto a pagar o preço, cara. É verdade. E o preço é aquilo que tu falou. Claro. Sono, família, estresse. Nossa. Porque com 30 anos vocês acham que eu tô assim, ó. Férias. Era aquele cabelo, cara. Mas é o estresse da área, entendeu? Porque, cara, não é brincadeira. Não é brincadeira. Mas é bom. A conversa tá muito boa, infelizmente o tempo é curto, a gente poderia ficar aqui mais umas 2 horas, né, Felipe, conversando, mas vamos ter outras oportunidades, com certeza. Felipe, com certeza. Como a gente sempre encerra aqui, tá, e nessa parte eu pego o convidado um pouquinho de surpresa, como tu pode gerir o Compliance Cast, a sintonia perfeita para o sucesso empresarial. Então, dentro da tua experiência de vida, de tudo que tu já passou, como pessoa, como empresário, qual seria, em 1 minuto, a sintonia perfeita para o sucesso empresarial? Cara, eu sou um cara muito coração. Então, assim, tudo que eu gosto para fazer, eu trabalho com isso. Eu trabalho com o coração, eu trabalho com amor. Cara, se tu não tiver amor por aquilo que tu faz, tu não vai fazer bem feito. Tá? Se tu tiver medo, tu não vai conseguir empreender, porque, cara, tudo é um risco. Tá? Né? Tu vê o fulaninho dando certo, beleza, mas o teu é um novo. E aí? Vai acontecer ou não vai? Então, assim, gente, cara, o empreender, ele é algo extremamente maravilhoso. Tem os pós e os contras, mas eu hoje não trocaria a vida que eu tenho, tá? Mesmo com os problemas diários, mesmo com o que a gente enfrenta, eu não trocaria para voltar a ser CLT.
cara, vamos. Eu sempre acordo com aquela coisa, vamos pra cima, cara, vamos agradecer pelo dia ruim, vamos agradecer pelo dia bom, porque a gratidão, ele é um dos maiores. Cara, é o que vai te fazer, assim, que eu sempre falo, não adianta tu ser só grato pelo dia bom, tu tem que ser grato pelo dia ruim. Porque, cara, se não acontecer naquele dia, porque, cara, eu sou um cardenal, tá? Eu acredito, entendeu? Foi porque Deus não quis, entendeu? Bah, a guria, a gente aqui trabalha comercial, às vezes, bah, perdi o cliente, fechou com outro que era mais barato, cara, não era pra ser nosso. Não era pra ser nosso. Bora pro outro. Então, assim, gente, a gente se petisse, cara, vai dar certo, pense positivo, porque, cara, o pensamento positivo e agarra a força de vontade. E o trabalho duro e árduo, nunca esquecendo, porque não é mil maravilhas, tu tem que trabalhar, isso aí vai te levar ao sucesso, com certeza. Tá? Tá aí, pessoal. Tá aí, pessoal, olha aí. Insights valiosos aí, né, Felipe? História da vida real. Aqui não tem, digamos, ficção, né? Não tem ficção, é a vida como ela é. Nada é inventado. Tá, beleza. Queria agradecer mais uma vez, tá, de coração, Felipe. Dizer que foi um prazer contar aí com a tua presença, contando aí de uma forma tão honesta, tão sincera a tua história de vida, que é justamente o que gera conexão aqui com o nosso público, tá? Agradecer a vocês que nos acompanharam, que nos acompanham. Não se esqueçam de se inscrever lá no nosso canal do YouTube, ComplianceCast, ativar o sininho e aí ficar por dentro de todos os episódios, tá? Obrigado mais uma vez, Felipe. Um forte abraço a todos aí e até a próxima.